Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem está falando é o professor Fred e eu vou dar aula de espanhol para vocês aí do EJA, nona fase do Elísio de Magalhães, né? Eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Nesse ano aí de pandemia, que a coisa está tão complicada e devido a isso, nossas aulas serão, pelo menos por enquanto, serão aulas remotas, né? A gente vai estudar aí através da plataforma online que a Secretaria de Educação criou, né? Então, dou boas-vindas a todos. Estou com saudades da sala de aula, do contato presencial com os alunos. Ainda não conheço vocês pessoalmente, espero poder conhecer em breve, né? Espero que chegue logo essa bendita vacina para todos nós, para a gente continuar a seguir normalmente com a nossa vida. Beleza, pessoal, então vamos começar aí nossa primeira aula do ano letivo de 2021, né? A gente vai começar falando sobre um tempo verbal chamado pretérito perfeito composto, ou seja, pretérito perfeito composto, tá? A gente não tem esse tempo no português. No português a gente tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito, tá? Então, a gente vai aprender agora quando que a gente deve usar esse tempo. Vocês já estudaram o pretérito indefinido, né, que equivale ao pretérito perfeito do português, e agora a gente vai aprender sobre esse novo tempo aqui, tá? Por que ele se chama composto? Porque o verbo, ele vai ser composto por duas palavras. Vocês já vão ver logo a seguir, tá? Não vai ser um verbo composto, um verbo simples, de uma palavra só. Ele vai ser composto por duas palavras. Que palavras são essas e como que a gente usa isso é o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá bom? Então, vamos seguir aí. Quando que a gente deve usar o pretérito perfeito composto, né? Basicamente em duas ocasiões, pessoal. Quando a gente vai falar de ações ocorridas no passado, mas que estão de alguma forma conectadas ao presente. Ou seja, vamos falar de um tempo, de uma ação iniciada no passado, mas esse passado é um tempo que ainda não acabou. Então, quando eu falo assim, por exemplo, vou falar em português para vocês entenderem bem, né? Quando eu falo assim, por exemplo, este ano eu trabalhei muito, né? Eu estou falando no passado, eu estou usando o verbo trabalhar, né, no passado, em português, mas eu estou falando de um período de tempo que ainda não acabou. Este ano não é um ano que acabou, não é o ano passado, nem o ano retrasado, né? Quando eu digo este ano, eu estou falando de um período de tempo que pode ter começado no passado, mas se estende até o presente. Este ano ainda está acontecendo. Nós ainda estamos neste ano, no ano de 2021, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de fatos, né, que começaram lá no passado, ou que aconteceram no passado, mas este tempo passado se estende até o presente, a gente vai usar o pretérito perfeito composto. Então, um exemplo desse uso aí, ó. Este año ha hecho mucho frío. A tradução seria: este ano fez muito frio, tá, galera? Este ano fez muito frio. Então reparem que o verbo aqui, ó, ele está no pretérito perfeito composto, certo, galera? Por que ele chama composto? Porque ele é composto por duas palavrinhas, tá? Eu já vou explicar para vocês da onde que eu tirei esse a e da onde que eu tirei esse hecho, tá? Hecho é o particípio do verbo fazer, tá bom? Então a tradução dessa frase seria: este ano fez muito frio, tá? Mas eu usei o verbo passado aqui, o pretérito perfeito composto, em vez do pretérito indefinido, porque eu estou falando de que período de tempo? Este ano. Então, não importa se fez frio lá no dia 1º de janeiro.
nós ainda estamos neste ano. Então, este tempo passado, ele de alguma forma ainda resiste aos dias de hoje, ele está aí até agora, né? Nós ainda estamos neste ano, tá? Então, toda vez que a gente estiver falando de algo que aconteceu no passado, né? Mas que esse tempo passado continua até o presente, a gente vai usar o pretérito perfeito composto, certo? O segundo caso vai ser para expressar, né, fatos que aconteceram no passado, mas é um passado recente, algo que acabou de acontecer ou algo que aconteceu há muito pouco tempo. Então, por exemplo, nessa frase aqui eu vou usar o verbo hablar, né, que significa falar. A frase seria: falei com o diretor há pouco, ou há pouco tempo, né? Então, ó, em espanhol a gente vai usar nessa situação o he hablado. Em vez de usar o pretérito indefinido hablé, né, que seria falei, hablé con el director hace poco, tá? Eu usei a forma composta, pretérito perfeito composto. Yo he hablado con el director hace poco, tá? E por que eu usei o he hablado? Por que eu usei o composto? Por que eu não posso falar assim, ó, hablé con el director hace poco? Justamente, galera, por causa dessa expressão temporal aqui, ó, hace poco. Hace poco significa há pouco, faz pouco tempo que eu falei. Então, como eu disse, se é um passado recente, ó, ações que ocorreram recentemente, estão vendo aqui, ó? Se é um passado recente, eu tenho que usar o pretérito perfeito composto, tá bom? Por isso que em vez de hablé, ou seja, falei com o diretor hace poco, eu vou usar o pretérito perfeito composto. Yo he hablado con el director hace poco. Vale? Ok? Tranquilão? E galera, para ajudar a gente, tem algumas expressões temporais que sempre aparecem. E todas as vezes que a gente estiver falando, né, de algo no passado e na frase tiver uma dessas expressões aqui, ó, tem um quadro aqui, uma figura com várias dessas expressões. Tem outras, tá? Mas apareceu essas expressões aqui, ó. Este ano, este mês, esta semana, hoy, quer dizer hoje. Eu he cantado hoy. Eu cantei hoje, né? Por que eu usei he cantado e não eu cantei hoy? Porque hoje é um passado muito recente. É algo que ainda está acontecendo. Nós ainda estamos no dia de hoje, né? Então, ó, apareceu essas expressões esta noite, hace pouco, hace unos minutos, hace um momento, hace um rato. Rato significa momento, né? Faz um momento. Qualquer uma dessas expressões, a gente vai usar sempre o pretérito perfeito composto. Beleza, gente? Tranquilo, né? Até agora, vocês devem estar falando assim, tá, professor, já sei que a gente usa ele para falar de um passado que se estende até o presente e falar de algo que aconteceu recentemente, que acabou de acontecer. Mas como que eu vou conjugar o verbo neste tempo, no pretérito perfeito composto? Então agora que entra a formação do tempo verbal, né? A formação do pretérito perfeito composto. Eu vou explicar para vocês agora, vocês vão ver que é molezinha, muito fácil, tá? Vocês vão ter que saber duas coisas, galera. O verbo haber, o verbo, aliás, aqui está em português, né? Deveria estar em espanhol. O verbo haber no presente do indicativo, mais o particípio do verbo principal, tá? Professor, não estou entendendo nada, eu não sei o que é o verbo haber no presente do indicativo e nem o que é um particípio de um verbo. Desculpem. O verbo haber significa haver, tá? E o particípio é uma forma do passado do verbo. Já vou explicar isso para vocês, tá? Então, olha só, um exemplo aqui, ó. Yo he trabajado mucho ayer. Significa, eu trabalhei muito ontem. Ok? Esse e aqui, ó, da onde que eu tirei essas duas palavrinhas? He trabajado. Eu quero conjugar o verbo trabalhar, né? Que é trabalhar, tá? Então, ó, esse e aqui é o verbo haber na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. É o presente do verbo haber, conjugado com o pronome yo, tá? E o trabajado é o particípio do verbo trabalhar, tá bom? Trabalhado, particípio do verbo trabalhar, ok? Então, ó, vocês vão ter que, então, saber o verbo haber no presente do indicativo
e o particípio dos verbos, tá? Verbo haver no presente do indicativo. Galera, vocês vão ter que memorizar isso daqui, ó. Como é que eu conjugo o verbo haver no presente do indicativo? Vai ficar assim, ó. Yo, he, tu, as, él, ella ou usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas e ustedes, han. Tá? Assim que eu conjugo o verbo haver no presente. Beleza? Então, se eu tiver que conjugar um verbo no pretérito perfeito composto, eu vou ter que colocar primeiro o verbo haver no presente e mais o particípio do verbo que eu estou querendo. Tá bom? Alguns detalhes. O de significa usted, tá? É terceira pessoa do singular. A tradução seria você, ou senhor, a senhora, tá bom? O ds é o plural, é vocês, ustedes. Certo, gente? Então, assim que a gente conjuga o verbo haber no presente indicativo. Vou repetir. Yo, he, tu, has, él, a, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Vocês vão repetir isso aqui até memorizar. E a minha dica que eu dou é escrever e ficar repetindo. Escrever quantas vezes forem necessárias até você conseguir escrever sem olhar para lugar nenhum. Né? Yo, he, tu, has, él ou ella, a. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, han. Ok? E o particípio? Galera, particípio é muito simples, tá? Nós temos dois tipos de particípio. Os particípios que são conhecidos como particípios regulares e os particípios irregulares, tá? Os regulares é a coisa mais fácil do mundo. É molezinha mesmo, galera. Mamãozinho com açúcar, tá? É o seguinte, se o verbo terminar em ar, né, a gente tem basicamente três tipos de verbo, três conjugações. Você tem os verbos terminados em ar, tipo cantar, amar. Você tem os verbos terminados em er, tipo beber, comer. E você tem os verbos terminados em ir, tipo partir, tipo fugir, e por aí vai, né? Tô falando em português, claro, mas em espanhol é a mesma coisa, tá bom? Se o verbo terminar em ar, o particípio dele vai terminar em ado, tá? Por isso que aqui, ó, trabalhar, o particípio virou o quê? Trabajado. Trabalhar termina em ar, então o particípio tem que terminar em ado, ok? Se o verbo terminar em ar, o particípio termina em ado, certo? Agora, se o verbo terminar em er ou em ir, o particípio vai terminar com ido. Por exemplo, particípio de vender vai ser o quê? Vendido. Particípio de beber vai ser o quê? Bebido, tá bom? Particípio de perder, perdido. Eu não coloquei aqui nenhum verbo terminado em ir, mas é a mesma coisa. Se o verbo fosse, por exemplo, partir, particípio de partir vai ser o quê? Partido, certo? Então, galera, muito fácil particípios regulares. Quando o verbo termina em ar, o particípio termina em ado, tipo cantado. Trabalhar, trabalhado. Caminhar, caminado. Se o verbo terminar em er ou em ir, o particípio vai terminar com ido. Vender, vendido. Partir, partido. Ok? Então, com essas informações, a gente já consegue conjugar aí os verbos regulares, tá? Os verbos cujos particípios são regulares. Os irregulares eu já vou falar depois, logo em seguida, tá bom? Tá acabando já, galerinha. Estamos chegando no final aí, meus amigos. Então, ó, o verbo hablar, por exemplo, né? Estão vendo aqui, ó, hablar significa o quê? Falar em português, tá? Ele vai ser conjugado, se eu pedir para vocês para conjugar esse verbo na atividade, assim, ó, conjugue o verbo, por exemplo, hablar no pretérito perfeito composto. O que vocês vão ter que fazer? Vocês colocam lá os pronomes, né? Yo, tu, él ou ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas. E aí a gente vai conjugar o verbo haber no presente do indicativo, né? E colocar o particípio de hablar. Hablar terminou com ar, então o particípio tem que terminar com ado. Particípio de hablar vai ser o quê? Hablado, tá bom? Reparem, pessoal, que o particípio ele é o mesmo para todas as pessoas, ó. É hablado para o Joe, é hablado para o tu, hablado para o ele e hablado para todas as pessoas,
tá? A única coisa que vai mudar é o verbo haber, né? Então, ó a conjugação aqui, ó, yo, tu has, el, ha, nós hemos, vosotros habéis, ellos han. É isso que a gente vai fazer, só que depois a gente vai botar o particípio, no caso aqui é hablado. Então fica como o pretérito perfeito composto do verbo hablar. Yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado e ellos han hablado, ok? É assim que a gente conjuga, muito fácil. Se fosse, por exemplo, o verbo vender, vender termina com er, então o particípio vai terminar com ido, é isso? Se você tivesse que conjugar, você ia fazer a mesma coisa, só que em vez de hablado, você ia botar o quê? Vendido. Yo he vendido, tú has vendido, él ha vendido, nosotros hemos vendido, vosotros habéis vendido e eles han vendido. Ok, galera? Tranquilão, muito fácil. Já já, em breve, vocês vão receber aí pela plataforma atividades para a gente trabalhar isso aí, ok? Então, para terminar, falta falar dos particípios irregulares. Isso daqui é o seguinte, galera. Os particípios, os verbos cujos particípios são regulares vão terminar sempre com ado ou com ido, tá? Mas a gente tem verbos que os particípios não terminam nem com ado nem com ido. Eles vão ser completamente diferentes, tá? Na verdade, a gente tem vários verbos com particípios irregulares, mas eu só vou cobrar de vocês os principais, aqueles que aparecem mais, né? Então, para prova, para atividades, exercícios, eu só vou cobrar de vocês esses que estão nessa tabelinha aqui, nesse quadro aqui, tá? Quais são eles? O particípio de abrir não vai ser abrido, tá? Porque ele é um particípio irregular. Ele não termina nem com ado nem com ido. O particípio de abrir vai ser abierto, tá? Então, se eu pedir para conjugar o verbo abrir no pretérito perfeito composto, vai ficar o quê? Yo he abierto, tú has abierto, él ha abierto, e por aí vai. Assim vai ser com qualquer um desses aqui, tá? O particípio de cobrir não vai ser cobrido, vai ser o quê? Cubierto. O particípio de decir, decir significa dizer, tá? É que nem em português, pessoal. Em português a gente também tem isso. Ninguém fala assim, eu tinha dizido. A gente fala o quê? Eu tinha dito. Particípio irregular. Então, em espanhol, o particípio de decir não vai ser decido, vai ser o quê? Dicho. Escrever, escrito. Particípio de hacer, hacer quer dizer fazer, né? Não vai ser hacido, vai ser hecho. Particípio de imprimir, impresso. De morir, quer dizer morrer, né? Particípio de morir vai ser muerto. De poner, que significa pôr, vai ser puesto. Resolver, resuelto. De romper, vai ser roto, tá? De satisfacer, que é satisfazer, satisfecho. Particípio de ver é visto, e o particípio de volver, que significa voltar, é vuelto. Beleza, galera? Então, em breve, eu vou enviar, através da nossa plataforma, exercícios e atividades para vocês sobre o nosso pretérito perfeito composto, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E nos exercícios, a gente vai poder tirar as dúvidas e ver aí o que a gente entendeu, o que a gente não entendeu, beleza? Um grande abraço para todos. Estudem sempre, quando tiverem um tempinho livre, dá uma estudada, não só na minha matéria, nas outras matérias também. Beleza, galera? Cuidem-se, usem máscara, não se aglomerem, tá bom? Tomem cuidado. Vamos esperar que a vacina venha o quanto antes e que a gente possa ficar livre dessa doença aí, tá bom? Saludos e hasta luego!